Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Programa de Educação Tutorial em Engenharia Agrícola Ambiental da Universidade Federal de Viçosa, o PET-A. Meu nome é Jean Carlos, sou atual membro voluntário do PET-A e nessa videoaula eu vou ensinar como faz o procedimento de dimensionamento de um biodigestor tipo lagoa coberta ou também conhecido como lagoa anaeróbia. Esse assunto ele é visto nas disciplinas ENG 420, Tratamento de Resíduos Líquidos e Gasosos, e na disciplina ENG 429, Saneamento Ambiental 2, ministrado pelo Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Viçosa. Bom, a questão proposta para a gente aprender como fazer o dimensionamento de um biodigestor é essa daqui. Uma suinocultura localizada em um município localizado na região suinícola do Vale do Rio Piranga, em Minas Gerais, possui 15.000 cabeças de suínos que geram diariamente uma média de 13 litros por cabeça de efluente, com concentração de DBO estimada em 3.300 mg por litro. O proprietário do empreendimento deseja implantar uma lagoa anaeróbia coberta para tratar as águas residuárias com as seguintes características. A altura da lagoa será de 4,5 metros de lâmina líquida e 0,5 metro de falca. A inclinação dos taludes será de 1 para 2, ou seja, 26,6 graus com a horizontal. A relação comprimento-largura será de 3 para 1. A relação DQO-DBO será de 2, ou seja, a concentração de DQO do sistema será de 6.600 mg por litro. A eficiência de remoção de DQO será de 50%, o equivalente de DQO a 1 mol de metano será de 64 gramas e será considerado que a pressão atmosférica no sistema será de 1 atm. Além disso, foi informado também a temperatura do mês mais frio da região, que no caso é o mês de julho, onde que a temperatura mínima é de 18,6 graus. Diante disso, foi pedido para calcular o volume e a área da lagoa anaeróbia, o tempo de retenção hidráulica, as dimensões de fundo e de topo, a eficiência de remoção desse sistema, no caso aqui a gente está levando em consideração a eficiência de remoção de DBO, o equivalente populacional do sistema de tratamento, o acúmulo de lodo após 1 ano de utilização do sistema, a espessura de lodo produzido após 1 ano de utilização do sistema, a produção de metano, o quanto de DQO é convertido em metano e a produção volumétrica de metano. E por fim, a produção do biogás, ou seja, a produção volumétrica de biogás assumindo 65% de metano. Bom, vamos lá então. Como falado anteriormente, na letra A, pede para ser calculado o volume e a área da lagoa anaeróbia a ser projetada. Bom, a primeira coisa que a gente deve fazer é calcular a vazão volumétrica diária do nosso sistema. Como foi dada a quantidade de matrizes presente na propriedade e também a sua vazão específica, facilmente a gente consegue calcular essa vazão de média diária produzida. Então a gente vai pegar os 15.000 cabeças de suínos que tem na propriedade vezes a vazão específica que é de 13 litros por cabeça dia. E acaba chegando num resultado de vazão média diária de 195 metros cúbicos por dia. Bom, agora que a gente tem de fato a nossa vazão volumétrica média diária produzida, a gente pode calcular também a nossa carga de DBO a ser aplicada na nossa lagoa. Aí, para a gente calcular isso, basta a gente pegar essa vazão volumétrica que a gente calculou, vezes a concentração do nosso efluente, que foi dado de 3.300 mg por litro. Então, se a gente jogar nessa equação aqui, a gente vai ter 195 metros cúbicos por dia vezes 3.300 mg por litro. Mas como vocês podem ver, tem uns fatores a mais. Por quê? Porque as unidades dessas duas informações que a gente tem são diferentes. Então, a gente tem que fazer uma análise dimensional. Primeiramente, para a gente transformar metros cúbicos para litro, a gente vai multiplicar por 1.000. E para a gente passar miligramas para quilogramas, a gente vai dividir por 10 a sexta. Então, a gente chega que a carga aplicada de DBO na lagoa será de 643,5 kg por dia. Para a gente garantir que a gente não está subdimensionando ou superdimensionando o nosso biodigestor, a gente vai levar em consideração
a metodologia proposta por Mara, em 1997, que foi adaptada por Von Spelling em 2009, onde que a gente vai aplicar a taxa de aplicação volumétrica vai ser de acordo com a temperatura do mês mais frio do nosso local. Como foi falado anteriormente no início, o mês mais frio da nossa propriedade é o mês de julho, onde que a temperatura é de 18,6 graus. Como vocês podem ver aqui na nossa tabela, o 18,6 graus encaixa nessa segunda linha aqui. Então, a equação para a gente estimar a taxa de aplicação volumétrica será essa daqui. E também já falo aqui para vocês prestarem atenção que a gente também vai utilizar essa equação aqui de remoção de DBO, porque tem uma questão que pede para a gente estimar a remoção de DBO no sistema. Então, anotem aí. Bom, de posse da equação necessária para a gente conseguir estimar a nossa taxa de aplicação volumétrica, basta a gente jogar a temperatura do mês mais frio, que foi informado no enunciado, para a gente de fato encontrar qual é o valor dessa taxa. Então, aplicando o valor de 18,6 nessa equação, a gente consegue estimar que a taxa de aplicação volumétrica é de 0,272 kg de DBO por metro cúbico por dia. De posse dessa informação de taxa de aplicação volumétrica e também de posse da informação de carga de DBO diária produzida, é possível, de fato, a gente calcular qual será o volume necessário da lagoa para atender o sistema da suinocultura. Então, a gente simplesmente vai dividir a carga produzida de DBO diariamente pela taxa de aplicação volumétrica. Então, vai ser 643,5 dividido por 0,272 e nisso a gente consegue estimar que o volume necessário da lagoa será de 2.365,8 metros cúbicos. Diante desse valor de volume, também agora é possível calcular a nossa área a ser necessária para a nossa lagoa, a ser projetada. Uma vez que a gente tem esse volume, basta a gente dividir pela altura da nossa lagoa. Então, a gente vai pegar esse valor de 2.365,8 metros cúbicos e dividir por 4,5 metros. Isso daqui vale ressaltar que a gente sempre vai utilizar a altura referente à lâmina líquida. A gente não leva em consideração o somatório junto com a folga do nosso sistema, porque esse valor não entra na conta do dimensionamento. Então, a nossa área necessária para projetar e instalar esse biodigestor será de 525,7 metros quadrados. Bom, na letra B pede para a gente calcular o tempo de retenção hidráulica. Como a gente já calculou o volume necessário para a nossa lagoa e também como a gente já tem a nossa vazão volumétrica média diária, a gente simplesmente pode calcular esse tempo de retenção hidráulica. Basta a gente dividir o nosso volume estimado anteriormente, que é de 2.365,8 metros cúbicos, e dividir pela nossa vazão volumétrica média diária, que é de 195 metros cúbicos por dia. E aí a gente vai ter que um tempo de retenção hidráulica será de aproximadamente 12 dias, que significa que o nosso efluente deverá permanecer 12 dias dentro do nosso biodigestor para que ele seja degradado biologicamente. Posteriormente a essa data, ele pode ser direcionado para outra unidade para ocorrer o pós-tratamento. No que diz respeito ao tempo de retenção hidráulica, principalmente quando a gente projeta lagoa do tipo anaeróbio, segundo a literatura, é indicado valores de 3 a 6 dias para esgoto do tipo doméstico e de 5 a 50 dias para águas residuárias do tipo agroindustriais, que é no caso o que a gente está trabalhando aqui. Porém, como esses valores são muito extremos e ocorrem num intervalo muito grande, principalmente para os efluentes agroindustriais, é muito importante e muito mais interessante a utilização do critério de taxa de aplicação volumétrica, que foi proposta por Mara, em 1997, pois leva em consideração a característica do local onde será implantado o sistema de tratamento e também as características da água residuária a ser tratada. Para finalizar a fala sobre o tempo de retenção hidráulica, note que o valor do TRH que a gente obteve aqui, esse valor é proporcional à concentração da água residuária do nosso sistema, ou seja, o valor de 12 dias obtidos está associado à concentração de 3.300 mg por litro do nosso efluente.
Caso tivéssemos um efluente bem mais concentrado, bastasse a gente fazer uma regra de 3 para encontrar um novo valor de tempo de retenção hidráulica para o sistema de tratamento. Bom, na letra C é pedido para a gente calcular as dimensões de fundo e de topo do nosso biodigestor, tanto a largura quanto o comprimento. O nosso biodigestor ele será projetado com a conformação do tipo de um trapézio, como mostrado aqui na figura. Observa-se então que a gente tem um comprimento e uma largura de base, também conhecido como comprimento e largura de fundo, e também temos o comprimento e largura de topo, como mostrado aí na figura. Observa-se também que a folga citada lá no enunciado de 0,5 metro, representada aqui pela linha vermelha, influencia nessas dimensões de topo, tanto na largura quanto no comprimento. Então a gente tem que levar isso em consideração. E por fim, como foi dado também lá no enunciado, a gente tem o ângulo que é formado com horizontal de 26,6 graus, como mostrado aí na figura. Agora, olhando de fato o nosso biodigestor e também entendendo um pouco sobre trigonometria simples, é possível a gente obter as dimensões pedidas na letra C do nosso enunciado. Então vamos lá. Para a gente conseguir chegar nas dimensões de fundo e de topo, a primeira coisa que a gente deve fazer é calcular as dimensões de centro do nosso biodigestor. E para a gente chegar nessas dimensões de centro, a gente tem que levar em consideração a relação que foi dada lá no início do nosso enunciado, que fala que a relação comprimento e largura era 3:1. Isso significa dizer que o nosso comprimento do nosso biodigestor será 3 vezes maior que a nossa largura. Então, para a gente calcular a área, a gente sabe que é comprimento vezes largura. Porém, a gente sabe que o nosso comprimento é 3 vezes a largura. Então, vai ser 3 vezes a largura vezes a largura. Então, a nossa área vai ser 3 vezes largura ao quadrado. Porém, aqui a gente já tem o nosso valor de área calculado, que a gente estimou lá na questão A. Então, a gente simplesmente precisa isolar a largura. Então, a gente vai isolar a largura, tira a raiz e vai ficar a raiz ao quadrado de A dividido por 3. Então, onde que o A a gente já tem estimado, que é de 525,7, dividido por 3, raiz em cima disso tudo. Então, a gente vai ver que a dimensão da nossa largura de centro será de 13,2 metros. Então, essa será a largura de centro. Como a gente já tem também a relação que comprimento é 3 vezes maior que a largura, simplesmente a gente pega essa largura que foi estimada e multiplica por 3. Então a gente vai ter que o nosso comprimento de centro será de 39,6 metros. Bom, agora que a gente calculou as dimensões de centro do nosso biodigestor, a gente pode definir e calcular as dimensões de fundo e de topo do nosso biodigestor através de trigonometria simples. Então vamos lá. A largura de base ela vai ser calculada da seguinte maneira. Como a gente tem a largura de centro, a gente vai levar em consideração ela, partindo dela, menos 2,25, que é referente à metade da nossa lâmina líquida. Como a gente está querendo calcular a largura da base, então a gente vai ter que descer 2,25, porque está 2,25 abaixo da largura de centro. Vezes 2, que é referente a 2 taludes, vezes tangente de 26,6, que é referente também ao talude. Então, a nossa largura de base vai ser de 11 metros. Já a largura de topo, ela é diferentemente da largura de base, ela vai ser um somatório, porque o topo vai estar acima da nossa largura de meio que a gente calculou. Então, vai ser 13,2 mais 2,25, que é referente à metade da lâmina líquida do nosso biodigestor, vezes 2, referente aos 2 taludes, vezes a tangente de 26,6, também referente ao talude. Porém, aqui vocês também estão vendo que tem outro fator que está sendo somado, que é referente à folga que eu falei anteriormente lá na figura. Como a folga está, como a gente tem o topo de fato mesmo após a folga tem que entrar em consideração aqui na largura e no comprimento de topo. Então vai ser 2 referente aos taludes, vezes o comprimento de fato que a gente vai aumentar, que é 0,5 metro, vezes a tangente de 26,6, referente também ao talude. Então, a largura de topo nossa vai ser 16 metros. Agora, fazendo de modo análogo, a gente tem que o comprimento da base será 37,4 metros e o comprimento de topo será de 42,4 metros.
Na letra D, é pedido para ser calculado a eficiência de remoção desse sistema, no caso, a eficiência de remoção de DBO. Segundo a literatura, a eficiência de remoção de DBO de uma lagoa anaeróbia varia entre 40% a 70% e pode ser estimada de acordo com a temperatura do mês mais frio do local a ser implantado o sistema de tratamento de águas residuárias. De acordo com a tabela 1, mostrada anteriormente, lá na letra A, nossa eficiência de remoção de DBO será dada pela equação mostrada aqui na apresentação, uma vez que o valor de 18,6 graus Celsius de temperatura do mês mais frio está no intervalo de 10 a 20 graus Celsius. Vale ressaltar que essa é uma previsão empírica proposta pelo autor em questão Mara 1997, que também é bastante utilizado mundo afora. Logo, a eficiência de remoção não necessariamente será esse valor na prática, mas é uma boa estimativa para o dimensionamento de sistemas de tratamento de águas residuárias. Logo, substituindo o valor de 18,6 graus Celsius nessa equação, temos que a estimativa de remoção de DBO do sistema será de 57,2%, um valor condizente com o valor de remoção de DQO dado no enunciado, uma vez que a remoção de DBO sempre será maior ou igual que a eficiência de remoção de DQO do sistema de tratamento de águas residuárias. Na letra E, é pedido para a gente calcular o equivalente populacional desse sistema de tratamento. E o que seria isso? O equivalente populacional é uma métrica onde que a gente leva em consideração quantos habitantes seriam necessários para gerar a mesma carga diária do empreendimento em questão que a gente está tentando dimensionar o sistema de tratamento de águas residuárias. Então, para a gente calcular esse equivalente populacional, basta a gente utilizar a equação que está mostrada aí na apresentação, onde a gente precisa da carga diária gerada pelo empreendimento, onde a gente já calculou lá na letra A, então é simples, e também precisa da carga per capita de esgoto gerado por uma pessoa. Esse valor é tabelado, de acordo com a literatura, o valor mais usual é de 54 gramas por habitante dia. Então, jogando esses dois valores que a gente já tem na equação, a gente vai ter que o equivalente populacional do nosso sistema será de 11.917 habitantes. Então, seria necessário esse montante de pessoas para gerar a mesma quantidade de carga diariamente, o que o empreendimento que a gente está estudando já gera. A letra F é pedido para a gente calcular o acúmulo de lodo após um ano de utilização desse sistema de tratamento que a gente está projetando. Para a gente gerar e estimar esse acúmulo de lodo, é bem simples. A gente precisa de duas informações. A primeira é o equivalente populacional do sistema. Isso a gente já calculou na letra E anteriormente, então a gente já tem essa informação. Já a outra informação necessária é saber qual é o acúmulo de lodo anual geralmente utilizado. Segundo a literatura, segundo Von Speller 2009, o acúmulo de lodo geralmente se encontra entre 0,03 e 0,10 metros cúbicos por habitante e ano. Então, considerando que o valor médio de acúmulo que a gente tem nesse sistema será de 0,06 metros cúbicos por habitante ano, a gente consegue calcular de fato qual é o acúmulo anual de lodo no sistema, que será de 715 metros cúbicos por ano. Na letra G, é pedido para a gente calcular a espessura de lodo produzido após um ano de utilização do sistema. De acordo com o acúmulo anual encontrado anteriormente na letra F e a área do biodigestor calculado na letra A, é possível a gente estimar essa espessura ou altura de acúmulo de lodo após um ano de utilização do sistema. Basta a gente jogar nessa equação 1 que está mostrada aí. Então, jogando o acúmulo anual, que é de 715 metros cúbicos por ano, e dividindo pela área do nosso biodigestor, que é de 525,7, a gente tem que a espessura anual produzida de lodo será de 1,36 metros. Trazendo para uma visão mais quantitativa, podemos analisar qual é a porcentagem da altura de lodo gerado está influenciando na altura do nosso biodigestor. Logo, se dividirmos a espessura anual calculada agora pela altura efetiva do nosso biodigestor, ou seja, a altura da nossa lâmina líquida, podemos saber o percentual ocupado. Observa-se que 1/3 praticamente da altura do nosso biodigestor será ocupado pelo acúmulo de lodo produzido anualmente. Sendo assim,
é indicado e extremamente importante que se faça uma limpeza anual desse lodo produzido para que não ocorra a redução da eficiência de remoção do sistema de tratamento de águas residuárias, a qual a gente está projetando aqui. A letra H pede para calcular a produção de metano, ou seja, a quantidade de carga removida de DQO, que é convertida em metano, e a produção volumétrica de metano gerado dentro do biodigestor que estamos projetando. A primeira coisa que deve ser levada em consideração é a remoção de DQO do sistema, que foi dada no enunciado de 50%. Como temos informações da concentração inicial de DQO da água residuária e a eficiência de remoção do sistema, é possível calcular a concentração final de DQO do sistema após passar pelo biodigestor. Jogando as informações de 6.600 mg por litro referente à concentração inicial de DQO e 50% referente à eficiência de remoção do sistema na equação 1 mostrada aqui na apresentação, obtemos que a concentração final de DQO na água residuária, após passar pelo biodigestor, será de 3.300 mg por litro. Agora que temos esse valor de concentração final de DQO, é possível calcular o valor da carga removida de DQO que foi convertida em metano. Observa-se que na equação 2, mostrada aqui na apresentação, temos quase todas as incógnitas, só não temos esse YBS. Esse termo YBS é um coeficiente de produção de sólidos em termos de DQO, e o valor mais usual utilizado, segundo a literatura, é de 0,21. Jogando todos os valores na equação, temos que o valor de carga removida de DQO, que foi convertido em metano, será de 642,5 kg de DQO por dia. Para calcular de fato a produção volumétrica de metano no sistema de tratamento, ou seja, dentro do nosso biodigestor, primeiramente se deve fazer a correção de temperatura de operação dentro do nosso sistema. Existem duas metodologias utilizadas nessa etapa para fazer a correção de temperatura. Uma é considerado que a temperatura dentro do nosso reator é a mesma do ar ambiente. Já a outra metodologia, a temperatura é considerada 2 graus acima da temperatura do ar. Nessa videoaula, a gente vai utilizar a metodologia que considera que a temperatura dentro do nosso reator, ou seja, o nosso biodigestor, é a mesma do ar ambiente. E para a gente chegar nesse coeficiente de correção de temperatura, basta a gente jogar os valores nessa equação 1, onde que o P é a pressão atmosférica, o K é a DQO correspondente a 1 mol de CH4, ou seja, de metano, e o R é a constante dos gases. Então, jogando todos esses valores na equação 1, a gente tem que o coeficiente de correção de temperatura será de 2,67 gramas de DQO por litro. Diante disso, agora é possível determinar o quanto de metano convertido na remoção de DQO de fato contribuirá para a produção volumétrica de metano no sistema de tratamento. Logo, basta jogar nessa equação número 2. Então, a gente vai pegar a nossa DQO, que foi convertida em metano que a gente calculou anteriormente, e dividir pela esse coeficiente de correção de temperatura. Então, vai ser 642,8 dividido por 2,67. Então, a gente vai ter que a produção volumétrica de metano no nosso biodigestor será de 240,8 metros cúbicos por dia. Na letra I, pede para a gente calcular a produção de biogás, ou seja, a vazão volumétrica de biogás do nosso biodigestor, assumindo 65% de CH4. Como foi calculada a vazão diária produzida de metano na letra H, agora é possível determinar a vazão diária de biogás produzido no nosso biodigestor, levando em consideração 65% de CH4. Para a gente fazer isso, basta a gente jogar nessa equação que está mostrada aí na apresentação. Como a gente já tem a produção volumétrica de metano no nosso biodigestor, a gente consegue chegar nessa produção volumétrica de biogás. Então, a gente pega o valor de vazão volumétrica de CH4, que é 240,8 metros cúbicos por dia, e divide por 0,65, porque foi dado no enunciado que é 65% de CH4. Então, a gente tem que a estimativa de vazão volumétrica produzida diariamente de biogás no nosso biodigestor será de 370,5 metros cúbicos de biogás por dia. De acordo com essa estimativa de produção de biogás, essa propriedade possivelmente pode ser autossuficiente, ou seja,
o biogás produzido possui capacidade de compensar o uso de energia elétrica consumido na propriedade. Por fim, apesar da lagoa anaeróbia coberta, ou nosso biodigestor, apesar de vários benefícios, águas residuárias muito concentradas, bem típico de efluentes agroindustriais, normalmente elas não conseguem ter uma eficiência que acaba atendendo às legislações ambientais para a disposição final direta do efluente em corpos hídricos. Diante disso, esse efluente demanda um pós-tratamento em lagoas facultativas ou podem ser utilizadas através de fertirrigação no solo. Porém, esse diagnóstico deve ser realizado por um engenheiro habilitado, como engenheiro agrícola e ambiental. Bom, pessoal, a videoaula já está ficando longa. Eu acredito que deu para falar tudo que a gente tinha pensado em falar aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o seu like, inscrevam-se para receber sempre as nossas novidades e sigam o PET-A na rede social, porque isso vai ser extremamente importante para a gente sempre ficar motivado e trazer novidades para vocês. No mais é isso, forte abraço e até a próxima videoaula.